Graça e paz, meus amados alunos e alunas, cada um de vocês muito bem-vindos mais uma vez para esse nosso encontro. Nós hoje estamos estudando a lição de número 23 do nosso catecismo, como nós temos aqui em nossa tela. Lição de número 23, deixa eu já voltar com ela aqui. Aqui. Lição de número 23 do catecismo, falando sobre o terceiro artigo. No terceiro artigo, acerca do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo, nós estaremos hoje lembrando, como nós temos aqui na tela, o maravilhoso presente do perdão. Sim, como nós falamos no catecismo, o perdão é o que nós temos ali na confissão, que é um dom que o Espírito Santo nos dá, por meio de Jesus Cristo. Ou seja, o Espírito Santo nos leva até Jesus Cristo, fazendo com que o seu sacrifício se torne nosso, com que nós nos apropriemos deste sacrifício de Cristo como algo em nosso benefício. Sem o Espírito Santo, jamais poderíamos crer que a morte e a ressurreição de Cristo seria em nosso favor e benefício. Por esse motivo, nós somos gratos à obra do Espírito Santo que nos faz crer e por essa razão também nos acessa, nos permite acessar este perdão dos pecados. Muito bem, assim, nessa meditação que nós queremos tomar nessa aula, iniciamos invocando o santo nome do Senhor entre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Senhor Santo e Eterno Deus, que nos envias o Teu Espírito Santo, Espírito de entendimento, Espírito de confiança, Espírito que nos conecta aos méritos de Cristo e por meio dele mesmo nos dá a certeza do perdão. Que através de Cristo e pelo poder do Espírito Santo nós possamos reconhecer em Ti, ó Senhor, Criador do céu e da terra, o nosso verdadeiro e eterno Pai. E que assim unidos, cada um de nós, junto a Ti, na Santíssima Trindade, vivamos esta alegria da ressurreição todos os dias, até que Cristo finalmente se manifeste nesse mundo. Amém. Muito bem? Então, aqui, olhando para a nossa lição de hoje, a lição de número 23, o maravilhoso presente do perdão. Nós queremos seguir, então, a nossa aula, pensando aqui e nos colocando em uma posição mais adequada para seguirmos a nossa reflexão. Partimos, então, meus alunos, para esse início, lembrando o terceiro artigo, o tema da santificação. Vamos falar juntos? Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, é o tema de hoje, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. O que significa isso? Lutero traz para nós a sua explicação, eu espero que você a essa altura já tenha memorizado. Se ainda não o fez, aproveite a oportunidade e vamos ler em conjunto aqui. Creio que por minha própria razão ou força não posso crer em Jesus Cristo, meu Senhor, nem vir a Ele. Mas o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho, iluminou com seus dons, santificou e conservou na verdadeira fé. Assim também chama, congrega, ilumina e santifica toda a cristandade na terra, e em Jesus Cristo a conserva a cristandade na verdadeira e única fé. Nesta cristandade, ou seja, no meio da igreja, perdoa a mim e a todos os crentes, diária e abundantemente, todos os pecados. E no dia derradeiro, me ressuscitará a mim e a todos os mortos. E me dará a mim e a todos os crentes em Cristo a vida eterna. Isto é certamente verdade. Nós assim cremos e confessamos. Pois bem, na sequência nós queremos olhar para o tema desta aula. Então, nós temos aí, conforme a página lá no nosso caderno, três páginas que nós iremos seguir. Esse é o conteúdo que está em nosso caderno. Nós iremos
conduzir a nossa aula por meio desse material. Iniciamos então a nossa conversa falando aqui o que estudaremos nessa lição, né? Veremos o maravilhoso presente do perdão dos pecados. Todos nós gostamos de ganhar presentes, né? E uma característica muito importante dos presentes que nós ganhamos, não sei se vocês, né, já acertaram, assim. Qual é a característica importante dos presentes? É que o presente você não paga, né? O presente, quando você paga de algum modo, ele deixa de ser presente. O presente também tem uma outra lição importante para aprendermos. Embora ele seja gratuito para quem recebe, ou seja, você que ganhou seus presentes no seu aniversário ou no último Natal, né? O presente, ele não é de fato de graça. Ele tem um custo. O diferencial, o que cativa, vamos dizer assim, no presente é que o custo pela produção, pela preparação, pelo envio, pela entrega, o custo não é pago por você. O custo é pago por aquele que oferece o presente. Certo? Então, assim, dizer que presente é de graça, ele pode ser gratuito para quem recebe, mas ele tem custo, e muitas vezes um custo alto. Quando nós falamos de perdão de pecados, nós estamos falando de um presente muito especial, que para nós que o recebemos pela ação do Espírito, ele é gratuito. Você não paga nada para receber o perdão de Cristo. Paga? Não, não pagamos. Lembra que nós falamos no segundo artigo? Não foi com ouro ou prata que ele nos comprou, mas com seu santo e precioso sangue. Ou seja, há um preço e esse preço foi pago por Cristo Jesus. O Espírito Santo é esse que nos entrega, então, seria o carteiro, né? Que nos entrega o presente do perdão conquistado por Cristo a cada um de nós. O custo para nós é zero, mas de fato nós entendemos, reconhecemos que ele é valoroso, né? Valoroso demais, custou a vida do nosso Salvador Jesus. Portanto, aqui olhando para o texto, né, nós convidamos vocês para lermos juntos, né, Marcos 2, de 1 a 12. Tá? Antes de nós chegarmos aí na sequência dessa história, né, nós vamos ver, então, Marcos 2, 1 a 12. E aqui, meus queridos, eu tenho com vocês uma história, né, um relato, aí, uma história bíblica de Jesus na cidade de Cafarnaum, quando ele recebe um paralítico, né, que entra por dentro da casa, que entra pela parte superior da casa, e esse rapaz, né, que é trazido, ou seja, ele nem vem sozinho, né, ele é conduzido pelos seus amigos. Esse rapaz chega diante de Jesus com uma necessidade que todos viam, ou seja, ele precisava andar. Ele carecia de voltar de novo a ter força nas suas pernas, mas havia uma necessidade profunda, necessária, que Jesus viu e que também estendeu a esse rapaz. Vamos dar uma olhada nesse texto? Alguns dias depois, Jesus voltou para a cidade de Cafarnaum e logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. Muitas pessoas foram até lá e Muitas pessoas foram até lá e ajuntou-se grande gente que não havia lugar nem mesmo do lado de fora, perto da porta. Enquanto Jesus estava anunciando a mensagem, trouxeram um paralítico. Ele estava sendo carregado por 4 homens, mas por causa de toda aquela gente, eles não puderam levá-lo até perto de Jesus. Então, esses amigos, né, tiveram uma ideia. Fizeram um buraco no telhado da casa, lembrando, né, que o telhado da casa, acho que como vocês conseguem ver ali o detalhezinho, não é como nós temos hoje uma casa de alvenaria, né, que abrir um buraco na casa significa realmente causar um grande dano e um risco de ferir quem está embaixo. Mas eram casas produzidas com um tipo de palhoça, né, no telhado, de maneira que era mais fácil abrir esse buraco, né, sem ferir os que estavam dentro da casa e assim permitir o acesso. E assim eles fizeram. Né? Continuando nossa leitura,
fizeram um buraco no telhado da casa, em cima do lugar onde Jesus estava, e pela abertura desceram o doente deitado na sua cama. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: meu filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns mestres da lei que estavam sentados ali começaram a pensar: o que é isso que esse homem está dizendo? Isso é blasfêmia contra Deus. Ninguém pode perdoar pecados, só Deus tem esse poder. Olha que reflexão importante que esses adversários, ainda não necessariamente grandes adversários que vieram a se tornar posteriormente, né, tiveram acerca do que estava acontecendo. Mestres da lei eram professores, eram homens estudiosos acerca da tradição bíblica, né? E quando eles ouviram Jesus falar: eu vou perdoar os seus pecados, eles imediatamente pensaram: que isso? Não, ele é um curandeiro, né? Ele é alguém que tem realizado alguns prodígios diferentes, mas perdoar pecados? Não, isso já é demais. Daqui a gente pode tirar algumas lições muito importantes. De fato, esses homens não estavam errados na sua reflexão. Quem pode perdoar pecados? Eu posso perdoar? Você pode perdoar? Não. Nós não podemos perdoar pecados. O único que pode perdoar pecados, de fato, é Deus, né? Logo, né, a mensagem acerca da palavra que Jesus está trazendo de perdoados estão os teus pecados, da boca de Jesus, leva a uma reflexão: quem é esse? Será que esse é mais um curandeiro? Ou de fato este é o Filho de Deus? Jesus revela então com essa palavra a sua verdadeira natureza. A natureza que até aquele momento, ela estava meio que, como a gente já falou, no seu estado de humilhação, ela estava oculta da sua majestade, né? A majestade divina de Cristo estava oculta naquele momento. Mas ele perdoa pecados. E para mostrar que de fato ele fazia esse perdão, que ele operava esse perdão de pecados, não apenas como algo da boca para fora, Jesus revela, manifesta um outro atributo da sua divindade. Vamos ver na sequência. Jesus ouve os pensamentos. Jesus conhece o que passa no coração desses adversários, desses mestres da lei que se opunham ao ministério de Jesus. Certo? Vamos continuar então nossa leitura? Versículo 8. No mesmo instante, Jesus soube o que eles estavam pensando e disse: olha, ele soube e imediatamente ele volta, né? Ele se volta para eles e traz a resposta. Vocês estão pensando e o que vocês estão pensando eu vou dizer. Olha só o que eu vou dizer para vocês. Então, continuamos a leitura. Por que vocês estão pensando essas coisas? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua cama e ande? E aí? O que você responderia? O que é mais fácil fazer para alguém que está acamado, deitado no chão? É mais fácil curar a sua enfermidade ou perdoar os seus pecados? Eu e você, meus irmãos, sem Jesus, a gente pode dizer nenhum dos dois. Né? Nenhum dos dois é fácil. Mas alguma coisa interessante estava para acontecer ali, e embora o perdão dos pecados seja algo que não se reflete automaticamente aos olhos dos espectadores, né? A cura de alguém que está acamado, de alguém que está paralítico, isso chama a atenção, desperta a atenção, mas não é o mais necessário ou o poder mais profundo que Deus revela. Nós vamos ver na sequência do texto agora, então. Versículo 10. Pois vou mostrar a vocês, Jesus falando, que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. Como que Jesus confirma o seu poder para perdoar pecados? Disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua cama e vá para casa.
No mesmo instante, o homem se levantou na frente de todos, pegou a cama e saiu. Todos ficaram muito admirados e louvavam a Deus, dizendo: Nunca vimos algo assim. E você, já viu algo assim? Você também já foi surpreendido pelo poder de Deus por meio das palavras, do anúncio, de curar necessidades, ou o que é mais difícil ainda, o que é impossível se não vier de Deus, perdoar pecados? Nós vamos continuar nossa leitura, vamos continuar nossa reflexão. Agora eu chamo você para a gente seguir em frente aqui. O pecado era um mal maior do que a paralisia. O paralítico precisava muito mais do perdão do que de saúde. Por isso, Jesus perdoou primeiro os seus pecados, depois curou a doença do corpo. O pecado foi o maior problema do paralítico e também é o nosso. Olha só que interessante essa fala, né? O que o homem tinha externamente, de maneira mais superficial, né? Nós temos dificuldades, doenças, enfermidades. No caso desse homem, ele não podia andar, era paralítico. Mas males externos muitas vezes são reflexo de uma angústia profunda interna. Todos nós ficamos doentes, todos nós envelhecemos, todos nós podemos passar pela morte. No entanto, para além da morte, o perdão dos pecados garante um destino diferente para cada uma das pessoas. Se nós passamos pela morte sem o perdão dos pecados, significa que a nossa eternidade será junto com o diabo, com os demônios, com os descrentes, aqueles que não reconhecem nem confiam no perdão de Jesus. Mas, se nós temos o perdão dos pecados, se nós cremos em Jesus e o recebemos como nosso Senhor e Salvador, nós podemos passar pela morte, mas para um destino muito diferente. Para estar com o Senhor na eternidade, para termos a alegria desde já, né? E também no dia do juízo, como nós já ouvimos, estudamos isso lá no segundo artigo, né? Quando Cristo vier novamente se manifestar como juiz, seremos ressuscitados para estarmos com Ele na eternidade nos céus, lugar que Ele foi preparar para nós. Isso é fantástico, meus alunos. Isso é maravilhoso. Assim como aquele homem tinha necessidade do perdão, também nós temos, né? O perdão é a maior bênção que o paralítico podia esperar e também é a maior bênção que nós podemos confiar, ter a segurança de que Deus nos oferece. O paralítico não merecia o perdão. Ele o recebeu por graça. Olha que interessante. O que ele recebeu, o recebeu não por mérito seu. Ele sequer pediu isso a Jesus porque ele não achava, não acreditava que poderia merecer esse perdão. Estando curado da sua enfermidade, né, seria algo já de grande alegria. Muitos acham, então, que ao serem curados, terem plena saúde, não precisam se preocupar com o perdão, não precisam se preocupar com essa reconciliação. Acham que assim, se eu tenho forças, se eu tenho condições de buscar o meu pão de cada dia, eu também tenho condições de conquistar o perdão de Deus. Eu posso trocar, mostrar a minha justiça, mostrar os meus atos e Deus vai me aceitar. Esse é um grande engano. A história da cura desse paralítico também nos traz uma segunda lição. De que assim como ele estava incapacitado de fazer qualquer coisa para conquistar o perdão, também nós, por todo o esforço que façamos, que tenhamos, não somos bons o suficientes para garantir o perdão de Deus. Somente Cristo Jesus, o justo, o Filho de Deus que morreu e que ressuscitou, foi capaz de conquistar diante do Pai a reconciliação para todo aquele que nele crê. Lembremos juntos, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha
a vida eterna. Pois bem, assim nós olhamos para este texto. O perdão dos pecados é o mais precioso presente que o Senhor nos dá. O perdão dos pecados é o mais precioso presente que Jesus nos dá. Sim, porque perdoados os nossos pecados, temos de fato paz com Deus, garantia de que se hoje morrermos, nós estaremos com Deus no céu. Se nós vivermos mais 80 anos, nós estaremos seguros da companhia do Senhor. Que a qualquer momento em que nós deixarmos este mundo, em que nós morrermos, nosso lugar está garantido no céu. Não porque eu ou você tenhamos feito algo de especial, mas porque Deus em Jesus fez algo especial por nós. E o Espírito Santo é esse carteiro, né? É o bom carteiro que nos entrega o presente do Senhor. Ok? Então vamos continuar aí, ó. O pecado foi o maior, né? O maior problema do paralítico e também é o nosso. Que nós jamais esqueçamos isso. Não são as nossas enfermidades, não são as nossas dores, não são as dificuldades financeiras, não são os problemas que nós enfrentamos no dia a dia nossas maiores preocupações. A maior preocupação que temos é com relação ao pecado. E a boa notícia que vem dos céus é que esse problema Jesus já resolveu e o Espírito Santo envia para você e para mim, como um presente dos céus, o perdão pelos nossos pecados. Muito bem, seguimos então. Precisamos do perdão. Vamos ver aqui alguns textos bíblicos, né? E a partir deles também entendermos alguma aplicação. O primeiro texto que vocês têm, aí eu convido vocês a procurarem na sua Bíblia, Isaías 59, versículo 2. Neste texto, então, diz assim: pois são os pecados de vocês que os separam do seu Deus. São as suas maldades que fazem com que ele se esconda de vocês e não atenda às suas orações. Opa! Por que é que o Senhor não ouve as nossas orações? Por que é que o Senhor não está próximo de nós? Diz o profeta Isaías quando escreve isso ao povo de Deus: vocês, com os seus pecados, com a sua maldade, com a sua descrença, estão criando uma grande barreira entre vocês e Deus, como um grande muro que impede que as suas orações cheguem diante do Senhor. Portanto, por mais que nos achemos dignos, merecedores de qualquer coisa, se nós não reconhecermos a gravidade do nosso pecado, nossas orações, nossos pedidos, né, não serão acolhidos diante do Pai. O pecado causa uma grande ruptura entre nós e o nosso Deus. Vamos pensar assim: o pecado está aqui no meio. Deixa eu achar aqui um livro bem grande. Eu não tenho aqui um livro bem grande, mas o pecado causa esse acesso, assim, torna esse acesso impossível. É necessário que alguma coisa esteja aqui no meio, permitindo que as nossas orações alcancem a presença de Deus. Essa pessoa, né, é Jesus Cristo. Por meio dele, de fato, então, agora nós temos acesso ao Pai. Ao invés de nós subirmos a Deus, é Deus quem vem a nós através de Jesus e permite que as nossas orações sejam ouvidas pelo nosso Deus. Por isso, aqui na sequência do nosso texto, né, o pecado é como uma parede, né, que nos separa de Deus e do céu. Nós não podemos tirar a parede do pecado. Né? Somente Jesus é quem pode realizar esse grande feito. Outro texto que nós temos aqui, convido vocês a abrirem sua Bíblia aí, Ezequiel 18, 20. Vamos ler o texto? Aquele que peca é que morre. O filho não sofrerá por causa dos pecados do pai, nem o pai por causa dos pecados do filho. A pessoa boa será recompensada por fazer o bem, e a pessoa má sofrerá pelo mal que praticar. O que é que te parece esse texto? Como você interpreta esse texto, meu amado estudante,
meu aluno, minha aluna. Quando Ezequiel escreveu, né, para o povo, muitos estavam justificando, né, que estavam sofrendo penas pelo erro dos outros. Olha, os nossos pais pecaram contra o Senhor e o Senhor agora está lançando sobre nós a sua ira, o seu castigo. Né? E nós vemos, na verdade, nesse texto, que não. Né? Deus não lança o pecado de um sobre o outro. Não, cada um é responsável pelos seus próprios erros, pelas consequências das suas escolhas, os seus próprios pecados. E cada pecado é passível da sua própria punição. Então, com isso, o Senhor está revelando ao povo que ele é justo. Ele não cobra do filho aquilo que o pai fez. Por vezes, erro dos pais podem incorrer em consequências sérias. Por exemplo, quando nós olhamos lá atrás no Antigo Testamento, quando Deus entrega os mandamentos, né, o resumo dos mandamentos, ele vai dizer assim: eu, né, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Ele não quer dizer que ele está punindo os filhos pelo erro dos pais, mas que ele continua monitorando, presente, né, vendo com a sua presença, com a sua justiça, se há arrependimento, de modo que os filhos não persistam no caminho errado dos pais. Pais que não querem saber do evangelho, que não querem saber da palavra, os filhos por vezes vão pelo mesmo caminho, porque foram educados assim. Porque acham, na sua percepção, que o mundo deve ser assim. Ah, não precisa preocupar-se com Deus. Deus vai pesando a mão, vai mostrando com a sua justiça que estar longe dele é um grande risco para a própria vida e para a existência da família. Com isso, ele espera que nós reconheçamos o erro e nos arrependamos. Mas cada um, nesse texto, nós estamos aqui vendo, né, diz o profeta Ezequiel, Deus não fica castigando os filhos pelos pecados dos pais. Os filhos que pecam são responsáveis pelos seus próprios pecados. Se eles se arrependerem, eles voltam de novo para junto do Senhor. Vamos ler aqui? Olha o que diz o nosso texto. Ó, a pessoa boa será recompensada por fazer o bem, e a pessoa má sofrerá pelo mal que praticar. O que quer dizer isso? Significa que se nós fazemos o bem, Deus nos abençoa, e se nós fizermos o mal, né, Deus nos pune, nos castiga? Sim, sim. Né? O que é difícil é nós identificarmos o que seja de fato diante de Deus, bem ou mal. Porque se nós o fizermos, né, se nós fizermos o bem sem a fé, esse bem não tem valor algum diante de Deus. Estranho, né? Mas diz a palavra do Senhor lá em Hebreus. Né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, ainda que atos bons sejam praticados por nós, por seus amigos, conhecidos, outros que talvez nem mesmo conheçam Jesus, né? Estes atos bons, coisas boas, né, não têm valor para ser usado como moeda de troca diante do Senhor. Por quê? Porque o maior de todos os pecados é deixar de crer, não reconhecer o sacrifício de Jesus como algo bom para a nossa salvação. Entende? Então, olhando aqui para o nosso texto, a pessoa boa será recompensada. Quem é bom? Somente aquele que crê em Cristo, porque os seus pecados são perdoados. E a pessoa má sofrerá pelo mal que praticar. Lógico, nós aqui podemos entender maldade, nós temos uma certa capacidade de distinguir entre o bem quando você fere, deixa eu explicar. Quando você fere alguém, isso é mal. Né? Mesmo um não cristão entende que isso é mal. Quando você oferece um abrigo, um agasalho para alguém que está passando frio ou fome, isso é bom. Você está cuidando da vida. E cuidar da vida procede do grande desejo de Deus, né, que desceu do céu para cuidar da nossa vida. Então, fazer obras boas tem a sua recompensa, sim.
Quem não fica feliz por cuidar de alguém que está passando por necessidade? Quem não fica feliz por recolher um animalzinho e cuidar dele dentro de casa? Quem não fica feliz por servir um café da manhã para o pai, para a mãe, por dar um bom dia na escola para um professor, para alguém da equipe escolar, para ajudar o seu colega numa tarefa difícil, dever da escola ou coisas semelhantes? Quem não fica feliz? Sim, ficamos felizes. Há uma recompensa, né, imediata. Há uma satisfação no nosso coração. Isso está dito no texto. Né? Mas nós precisamos entender algo que vai além. Né? Que essas boas ações que nos trazem alegria ao coração, no cuidar do outro, do servir ao outro, não são suficientes para curar o grande problema que está lá no fundo do coração, que é o nosso pecado. Tá? Nós sofremos pelos males que praticamos. Por isso, diz o texto, né? Deus é justo e precisa castigar os pecados. Por isso ele castiga os pecados, não dos pais sobre os filhos, mas dos filhos sobre os próprios filhos. Né? Todo aquele que pecar, esse sofre as consequências do seu pecado. E a maior de todas as consequências do pecado é o afastamento da presença de Deus. Próximo texto que eu convido vocês a olhar para entendermos um pouquinho mais que o pecado não é algo simples, algo superficial, algo externo. O que é pecado? Alguns vão dizer, pecado é você fazer alguma coisa que não agrada a Deus. Né? O pecado é quando você tem consciência do que é bom e você escolhe fazer o mal, dizem outros. Né? A Bíblia vai mais fundo, meus alunos. A Bíblia vai dizer que o pecado é uma coisa que nós já carregamos desde o nosso nascimento, ou antes mesmo do nosso nascimento. Olha o que o rei Davi escreveu no versículo 5 do Salmo 51. De fato, tenho sido mau desde que nasci. Mas um bebê, o que ele pode fazer de mal? Davi reconhece que a maldade do seu coração não é algo que ele adquiriu ao longo do seu crescimento, do seu desenvolvimento. Davi tem ciência, Davi, tocado pelo Espírito Santo, ele reconhece e ele afirma que não é o ambiente ruim que me torna uma pessoa ruim. Então que a gente tem que ter um ambiente bom para sermos pessoas boas. Davi diz, não. A maldade não está no ambiente. Não são os outros que me influenciam a ser mau pecador. O pecado e a maldade está em mim. E eu carrego ela comigo desde que eu nasci. Para ser mais honesto e para ser mais profundo, né? Olha o que Davi diz. Eu tenho sido mau pecador desde o dia em que fui concebido. Desde o dia que eu fui concebido. Davi está falando que lá no ventre da mãe dele, quando se uniram, né, no óvulo, ali, o espermatozoide e o óvulo da mãe, nessa fecundação dentro do ventre materno, por uma herança genética, lógico, Davi não tinha essa expressão, por uma herança genética, algo que vem do pai, algo que vem da mãe. Por quê? Porque nos remete onde? Aos nossos primeiros pais. Adão e Eva. Nós, embora não tenhamos pecado à semelhança de Adão e Eva, diz o apóstolo Paulo, nós herdamos a sua condição de pecadores e, desde a nossa fecundação no ventre materno, nós somos pecadores. E como nós confirmamos isso? Diz o apóstolo Paulo, o salário do pecado é a morte. Portanto, se há morte em qualquer fase dos estágios de vida humana, isso é marca do pecado que está presente. Certo? Portanto, disse o rei Davi, como nós temos aqui no nosso texto, tenho sido pecador desde que fui concebido. E aí, com isso, nós entendemos o quê? O pecado é uma marca presente em nós desde o ventre materno, também conhecido como o pecado original. Agora sim, né? O que é o pecado original? É o pecado que nos acompanha desde a origem. Que origem?
né, a origem do mundo. Né? Desde que Adão e Eva caíram em pecado, incorreram na desobediência a Deus, eles deixam para nós essa herança de sermos também pecadores. Tá? E ainda que nós nasçamos pequeninos, sem condições de fazer nada, né, carecendo de tudo, nós trazemos na natureza essa marca do pecado. Muito bem, seguindo aqui nosso programa, Romanos 3:23. O que nos diz lá esse texto? Acerca da necessidade do perdão. Diz também assim para nós: todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Todos. Ninguém está isento. Tá? E afastados da presença gloriosa de Deus. Nós já falamos isso. Tá? Se nós pecamos, o pecado cria entre nós e Deus uma barreira, uma parede, e isso nos impede que até mesmo as nossas orações sejam atendidas. Precisamos, portanto, do perdão, porque cometemos muitos pecados, e Deus exige que sejamos santos. Isso é um grande problema. Se por um lado nós queremos fazer, mas se não conseguimos fazê-lo, né, ou seja, se não conseguimos cumprir a justiça de Deus, Deus continua pedindo a mesma coisa. Ele não muda a sua justiça, porque isso seria desconstruir a sua própria personalidade. Deus é justo. Se Deus deixa passar um pecadinho, se Deus deixa passar o pecado do Zé, porque por qualquer razão, né, que eu não sei, não vou nem arriscar, Deus estaria sendo injusto. Para que ele permaneça justo, ele tem que punir o pecado. E aí eu e você somos pecadores. Como é que nós vamos resolver esse problema? Como é que nós conseguimos resolver esse impasse? Nós precisamos do perdão dos pecados. Deus exige que sejamos santos, mas se eu e você não conseguimos ser santos, como Deus resolve esse impasse? Você sabe? A boa notícia: Deus já resolveu. Resolveu através do seu Filho Jesus Cristo. Se Deus sabe que eu e você não conseguimos cumprir a lei e a justiça, Ele então assume a dor e a punição no meu e no teu lugar. Ele se torna o nosso substituto. Ele leva sobre si, no corpo de Jesus, a punição pelo meu e o teu pecado. E quando Jesus ressuscitou, Ele entregou, né, a cada um de nós, pelo Espírito Santo, o bom carteiro da salvação, né, a justiça que é de Cristo. Isso não é maravilhoso? Então vamos seguir aqui então nosso programa. Mais um texto. Deus então nos justificou, perdoou através de Jesus Cristo. Por isso nós vemos aí o nosso personagemzinho super feliz, empolgado. Não tanto porque ele estava andando, mas porque ele agora podia pular, saltitar de grande alegria depois de ter recebido o perdão dos seus pecados. João 1:29 diz o texto lá do evangelista. No dia seguinte, João viu Jesus vindo na direção dele e disse: aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que João viu e o que ele afirma? João, esse texto que relata, né, o trabalho do evangelista João como aquele que batizava, preparando as pessoas para a chegada de Jesus, João vê Jesus se aproximando e ele aponta: olha, eu falava para vocês de que Deus enviaria o Salvador. Né? Pois bem, aí está. Apontando para Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo é o Cordeiro. E se nós lembrarmos aqui, meus irmãos, o Cordeiro era o animal que Deus encaminhava, Deus enviava para que fosse sacrificado, morto, para o perdão dos pecados daqueles que traziam ali aquele animal para sacrifício. Se nós voltarmos a nossa memória um pouco mais lá atrás, na história de Abraão, Abraão leva para o alto do monte o seu filho Isaque, o filho da promessa. E quando Isaque tinha mais ou menos a idade de vocês, Deus pediu a Abraão um teste de fé. Abraão,
Eu quero ver se tu me amas de verdade. Leva então o teu filho da promessa, e ofereça a ele no altar em sacrifício a mim, para confirmar que você me ama. Abraão vai, né? Depois de mais de 100 anos de espera por esse filho, e agora ele ficando um jovem, um adolescente saudável, bonito, Deus pede esse filho como um ato de amor. Abraão vai. Abraão vai e junto com Isaac preparam o altar. E na hora em que Abraão está preparando para cravar o punhal no coração do seu filho, sacrificar Isaac, Deus intervém e diz: não tire, não toque no menino, pois sei que tu me amas. E agora eu vou prover o cordeiro. E na mesma hora aparece ali do lado, preso em um arbusto, um cordeiro. Como Isaac tinha dito: pai, onde está o cordeiro? Isaac tinha dito: Deus proverá. De fato, naquele evento, aquele cordeiro é Cristo. Não aquela pessoa, o corpo humano de Cristo, mas ali estava uma figura de Cristo. Aquele cordeiro que Deus proveu para que nós não tenhamos que sacrificar uns aos outros, para que nós não tenhamos que derramar o nosso sangue. Deus derrama através de Jesus Cristo o seu próprio sangue em nosso favor. Isso é fantástico, isso é incrível, como Deus nos ama. Séculos depois, estava lá o Cordeiro de Deus, o próprio Cristo, caminhando. De novo, no monte, subindo o monte do Calvário. Ali como algo, um altar de sacrifício perante Deus no céu. Um cordeiro é colocado para sacrifício. E naquele momento, não houve ninguém que substituísse. Ei, para! Deixa que eu vou colocar o meu filho, deixa que eu coloco a minha vida no lugar dele. Não, não, não. Ninguém o substituiu, porque ele é insubstituível. Cristo então derramou o seu sangue em sacrifício na cruz do Calvário, o sacrifício perfeito e agradável aos olhos do Pai. O próprio Filho que o Pai enviou para salvar a você e a mim. Isso me deixa realmente profundamente emocionado. Como Deus nos ama. Por nós mesmos não conseguimos o perdão. Mas Deus colocou os pecados de todas as pessoas sobre Jesus e ele sofreu, derramou o seu sangue e morreu pelos pecados delas, pelo meu, teu. Jesus tomou o lugar das pessoas. Ele tornou-se o substituto delas. Isso é incrível, meus irmãos. Quanto Deus nos ama. Continuando aqui a nossa leitura, né? 2 Coríntios, capítulo 5, deixa eu voltar aqui, 5:21. Né? 5:21, nós lemos assim: em Cristo não havia pecado. Opa, importante, né? Mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados. O apóstolo Paulo é muito claro nesse texto em dizer, esclarecer para nós o que talvez a gente tenha dificuldade de entender. Em Cristo não havia pecado, mas Deus coloca sobre Cristo o meu, o seu, o nosso pecado. E Cristo é morto, sacrificado, como um pecador, embora não houvesse pecado. Isso, se vocês assistirem, por exemplo, um filme que ficou muito claro e foi feito nessa intenção de fato, né? Crônicas de Nárnia, né? O filme Crônicas de Nárnia, ou o próprio livro, né? Crônicas de Nárnia, o livro O Leão, a Bruxa e o Guarda-Roupa. Nesse filme, nesse livro, né, do C.S. Lewis, que se tornou também um filme, tem a cena muito interessante do altar do sacrifício, quando Aslan ele se entrega voluntariamente, né, para no lugar de um dos filhos, né, de Adão, que havia traído seus irmãos. Né. Ele vai, inocente, se entrega no altar do sacrifício. E ali, depois de ser esfolado e realmente, de fato, ser sacrificado pela bruxa, né, a bruxa branca, esse altar ele é quebrado porque um sangue inocente foi derramado ali em cima.
nesse filme, nesse livro, há um grande mistério que remonta, de fato, ao mistério, o milagre da justificação que nós temos em Cristo Jesus. Se você ainda não leu, né, se você ainda não viu esse filme, eu recomendo que assista. Dando só um pequeno detalhezinho, né, mas o grande enredo do filme é muito maior, mas ele sempre perpassa, né, que esse Aslan, ele é um modo, uma figura, como o C.S. Lewis, ele vai falar isso depois lá na Viagem do Peregrino, né? Esse leão, ele no nosso mundo, ele é conhecido por outros nomes. De fato, nós sabemos que é Cristo Jesus. Então é como a fantasia aponta o olhar dos adolescentes para o grande mistério, o grande enredo da salvação que Deus nos dá na Escritura. Muito bem, aqui nós temos isso bem claro para nós. Vamos avançar aqui mais um pouquinho. O que nós entendemos com isso, meus irmãos? Aqui eu mudei um pouquinho a tela para vocês. Do lado aqui, do meu lado esquerdo, né? Aqui do lado, nós temos alguém que está sendo ali revestido, né? Uma capa por cima dele. O que significa isso? Nós, com os nossos pecados, somos como esse personagem, né, que aí aparece sujo, né, roupa suja, não conseguimos nos limpar sozinhos. Mas o sacrifício de Cristo, a justiça de Cristo, ela é estendida a nós. Esse é o presente do Espírito Santo. Tá? O que Cristo conquistou na cruz, agora ele nos reveste com a sua justiça. Como se o próprio Senhor colocasse sobre nós o seu manto, a sua roupa de justiça. E os nossos pecados são ocultados em Jesus. São ocultados, Deus não os enxerga mais. Né? Deus não lança sobre eles a punição, porque Cristo levou sobre si a nossa culpa, o nosso pecado. Por esse motivo eu devo continuar pecando? O apóstolo Paulo já respondeu essa pergunta. Não. Por quê? Significa ampliar o sofrimento de Cristo. Aquele que com tanto amor e zelo deu a sua vida para que eu e você não vivamos mais sobre o peso e a culpa, agora eu vou continuar trazendo dor e sofrimento para esse Cristo? Não. Por isso, o que antes eu fazia, que pecava e que agora eu sei pela palavra de Deus, nos 10 mandamentos, né, que ofendem a santa vontade de Deus, que acarretam em mais sofrimento para Cristo, disso eu não quero mais fazer. Isso eu quero abrir mão. Assim, então, eu devo viver como alguém que é puro, que é justificado, que é perdoado, que carrega e transparece o manto da justiça de Cristo Jesus. Fantástico, não? Pois bem, continuando aqui, um presente para nós. Efésios 1:7, né, nós temos ali o texto que diz assim: vocês estão sempre no meu coração. E é justo que eu me sinta assim a respeito de vocês, pois vocês têm participado comigo deste privilégio que Deus me deu. Qual era o privilégio? O apóstolo Paulo está dizendo, né? É isso o que vocês estão fazendo agora, que estou na cadeia, e foi o mesmo que fizeram quando eu estava livre para defender e anunciar o Evangelho. O que o apóstolo Paulo está falando? Que os cristãos da cidade de Éfeso estavam trazendo alegria ao seu coração quando eles estavam vivendo e compartilhando o perdão em Cristo Jesus. No testemunho do Evangelho. Assim como eu agora estou de fato radiante, transbordante de alegria em compartilhar essa notícia com vocês. Que vocês também possam, ao recebê-la pelo poder do Espírito, repartir. Quanto mais a gente divide, mais a gente multiplica. Ah, que legal, né? O perdão do Senhor Jesus. Quanto mais dividimos com o nosso próximo, mais multiplicamos o cuidado amoroso de Deus entre as pessoas ao nosso redor. Isso é fantástico. O que nós aprendemos com isso? Jesus conseguiu o perdão para os pecadores e os lavou com o seu sangue. Somos limpos e perdoados. É por isso que o apóstolo Paulo está tão contente, mesmo na prisão, mesmo na cadeia, porque ele sabe que ele, né, seu corpo estava preso, estava limitado, mas a palavra de perdão do Senhor não. Ela estava presente também na vida dos cristãos lá da cidade de Éfeso. Ela está presente também na tua vida, no teu coração. E você pode se apropriar disso. E você
deve repartir esse perdão com outras pessoas. Continuando aqui nossa transmissão, o que nós aprendemos então? Deus declara justas todas as pessoas por amor de Cristo. Né? O que nós entendemos assim? Ou seja, não é mérito da minha parte, né? É por causa do amor de Cristo que todos são declarados justos. Muito bem. Seguindo aqui, o que nós vemos? Deus perdoa por graça. O que é graça? Graça é um presente dado por Deus que nós não merecemos. Claro para vocês? Né? O que é graça? Graça é um presente. Presente é algo que eu não pago, mas que tem um custo, que aquele que me oferece pagou. Né? Assumiu a bronca e pagou o custo. Pois bem, assim nós somos salvos por graça. Continuamos aqui. Leia a história do fariseu e do publicano em Lucas 18, 9 a 14, né? Onde o fariseu orgulhou-se porque o considerava a si mesmo como um homem bom, sem pecados, achava que com as suas boas obras ele agradava a Deus, que não reconheceu que precisava de perdão. O publicano, quem que era o publicano? O publicano era um servidor, né? O publicano era aquele que era um servidor público. Vamos pensar assim, né? Ele era alguém que trabalhava para o governo romano, que cobrava impostos do povo judeu. Né? Então ele era um servidor público. E ele sabia que o que ele fazia porque ele precisava de sustentar a sua família. Né? Mas ele fazia, mais do que isso, né? Ele reconhecia que havia pecado. Não apenas porque ele trabalhava para Roma, mas porque ele era alguém nascido em pecado, como o rei Davi. Né? E o fariseu, né, achava que, porque as coisas que ele fazia ele era muito bom, né, que agradavam os olhos, que trazia satisfação ao seu coração, e isso era suficiente para que Deus também o perdoasse, para que Deus não acusasse de qualquer pecado. Continuando aqui então nossa leitura, né? O publicano reconheceu que era pecador, que não podia salvar a si mesmo e que dependia da graça e do amor de Deus. O publicano creu que foi perdoado por graça mediante a fé em Jesus. Continuando aqui nossa leitura, convido você para ler junto comigo aqui agora a história do publicano. Deixa eu me encostar aqui no cantinho e vamos ler juntos. Efésios 2, 8 e 9 diz assim: pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. E isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é resultado dos esforços de vocês, portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. O que isso quer dizer para nós? Que ninguém pode comprar o perdão de Cristo ou ganhar o céu, muito menos praticando boas ações. Mesmo que alguém pratique boas ações, não merece o perdão. Somos perdoados unicamente pela graça de Deus. O que é a graça? Um presente que não merecemos, mas que Deus nos dá gratuitamente, mediante o preço que Jesus pagou na cruz. Somos perdoados pela graça e por isso não temos motivos para nos orgulhar. Eu já estou salvo, como aquele fariseu. Olha, eu faço os meus sacrifícios, eu dou meu dízimo, eu cumpro as minhas obrigações, não como sem lavar as mãos, né? Não levanto, não saio da cama do meu quarto sem arrumar a minha cama, sem escovar os meus dentes, né? Dou o meu beijo de bom dia e de boa noite para o meu pai e para minha mãe. Né? Eu na escola sou aluno sempre dedicado, estou entre os melhores da classe, não colo na prova. Né? Nada disso. Embora sim, é bom, sim, faz bem, mas isso não é motivo de orgulho diante de Deus. Não. Tá? A salvação é presente. Mesmo quem não se cuida, se confia em Jesus, Deus salva. Agora, aquele que confia em Jesus e ainda se cuida, é muito mais feliz. Continuando então nossa meditação aqui. Romanos 3, 28. Romanos 3, 23, nós acabamos de ler há pouco, né? E nós vimos, em Romanos 3, 23, que
todos pecaram, né? E estão afastados da justiça, da glória, da presença gloriosa de Deus. Mas no versículo 28, ou seja, na sequência do texto, olha o que mais o apóstolo Paulo nos fala. Assim percebemos que a pessoa é aceita por Deus pela fé e não por fazer o que a lei manda. Nós somos salvos por fé e não por obras. Interessante isso, né? Somos salvos por fé e não por obras. Com isso, nós entendemos que Deus perdoa os pecados não por causa de qualquer mérito ou por qualquer coisa boa que estivesse em nós. Ele perdoa pela graça, que vocês já entenderam, né? Por amor de Jesus. Olha só, Deus nos ama através de seu Filho Jesus. Quando a pessoa crê em Jesus, essa pessoa é justificada. Em outras palavras, ela é perdoada pelo Pai por confiar em Jesus. E essa fé, essa confiança, também não é obra nossa. Não fomos nós que conquistamos, mas, como nós aprendemos, é um presente trazido pelo Espírito Santo. Muito bem. O perdão, então, é um presente gratuito dado por Jesus a todos nós. Continuando, né? Olhando para trás a história de Abraão, né? Abraão com a sua família, Abraão que é chamado de o pai da fé. Abraão, por diversas vezes, né, teve medo, cometeu equívocos, meteu os pés pelas mãos, né? Por 2 vezes a sua esposa foi levada para o palácio de um rei, né? Ele dizendo, olha, por temer a própria vida, né? Ele disse, não, ela não é minha esposa, não, ela é minha irmã, né? E depois ele foi lá e Deus falou, olha, deixa de ser medroso, vai lá e traz a sua esposa, resgata a sua esposa, né? Depois Abraão tentou por algumas vezes, ele e Sara também, né, tentar remendar o projeto de Deus. Como? Deus disse que me daria um filho, mas está demorando muito, né? Então, Abraão pensa em adotar Eliezer, que era um servo da sua casa, como seu filho adotivo. É errado adotar? Não, não é. Mas Deus disse que enviaria um filho nascido dele. Então Sara pensa, poxa, se é nascido dele, então não precisa nascer de mim. Aí ela pega e oferece a sua serva para que tivesse relações com Abraão e dali nascesse uma criança. Né? E nasce, de fato, acontece isso. Né? Agar fica grávida, tem um filho chamado Ismael, mas Deus disse, não é assim, não é com os remendos de vocês. Confiem na minha palavra. Então, tanto Abraão quanto Sara, de fato, descansaram nas palavras do Senhor e aguardaram no tempo. Isso demorou 25 anos, mas de fato Deus cumpriu. Nasceu Isaque, né, o filho da promessa. E Deus abençoou toda a vida de Abraão. Por isso, lá em Romanos 3:28, né, percebemos que a pessoa é aceita por Deus pela fé e não por fazer o que a lei manda. Quando nós vemos isso lá em Gênesis 15:6, percebemos que Deus disse a Abraão, né? Abraão creu em Deus, o Senhor, e por isso o Senhor o aceitou. Não foi porque Abraão era melhor do que as pessoas da sua casa, mas porque ele creu, ele confiou, ele não rejeitou o que Deus tinha preparado para ele. Pela fé em Cristo, eu e vocês recebemos o perdão e a salvação. Abraão creu no Senhor e pela fé recebeu a justiça de Cristo. Recebe-se o perdão que Cristo conquistou para todos nós quando se crê em Jesus. Ou seja, também você, meu amado irmão, minha amada irmã, meus alunos queridos, né? Também você, quando crê nas palavras de Cristo Jesus, os teus pecados estão perdoados. Você de fato está perdoado. Quando o pastor diz a você, no culto, ou mesmo particularmente, ei, os teus pecados estão perdoados, viva em paz e não peques mais. O pastor pode fazer isso não porque eu sou melhor do que alguém, mas porque estou em nome de Cristo, no lugar de Cristo, estendendo as palavras de Cristo ao teu coração. Fora de Cristo, lembremos lá atrás, a primeira história, ninguém
pode perdoar pecados. Somente Deus pode perdoar. E é por essa razão que, antes de subir aos céus, Cristo deixa sobre nós, ou junto de nós, pastores, os ministros, os apóstolos, aqueles que em seu nome trazem e administram entre nós o seu santo sacramento e o perdão dos pecados. Podemos dizer assim, portanto, que a fé é a mão que aceita e recebe o perdão oferecido no Evangelho. Seguindo, então, nós temos aqui para vocês uma pequena ilustração. Eu colocando aqui para vocês, meus alunos, um projeto chamado As Cores, né, o Plano da Salvação pelas Cores da Salvação. Isso está ali na segunda página, como vocês estão vendo, né, alguns corações e com cores para a gente colocar. A tela aqui eu tentei organizar ela exatamente dentro dessa dinâmica, né? O amarelo, ou seja, a expectativa do céu, a gente vai falar isso agora. O preto, né, como uma marca da mancha que obscurece, que nos leva às trevas, que é o pecado, né? O vermelho, faz sentido, né? No sangue da cruz, o sangue de Cristo, que nos purifica, e por ele nos purificar, nos deixa, então, limpos, brancos, né? Translúcidos. Então, ali sem qualquer mancha ou marca, né? E é por causa do perdão que recebemos que a esperança da vida eterna, ela é real, ela é como uma planta, como diz a palavra, né? Que germinada, cresce e produz frutos. Assim, a cor verde, para nós aqui entendermos. Muito bem, vamos dar uma olhada aqui, olhando amarelo, né? O que essa cor nos lembra? Essa cor, deixa eu tentar aumentar aqui para vocês verem também. Opa, volta. Essa cor nos lembra o céu prometido por Jesus, né? Um lugar maravilhoso que Jesus foi preparar para quem nele crer. Então, quando nós lembramos de céu, mas o céu é azul, pastor. Mas não é este céu. Nós lembramos do céu prometido por Cristo. Terra, né, cidade de ouro, mar de cristal. Tá? Um lugar cheio de riquezas da criação do Senhor que Ele oferece a cada um de nós que lá, né, possa habitar com Ele. Por isso, a cor desse amarelo, da riqueza, do palácio, da presença do rei, né, está na casa do Senhor na eternidade. Por isso, essa cor amarela. Também nós vemos o preto, né? O preto como uma segunda cor. O que essa cor tem a nos ensinar? Bom, o preto, quando nós nascemos, né, o nosso coração está cheio de pecado, manchas que nos impedem de acessar a Deus. Se o céu é algo que Deus tem a oferecer, como a morada eterna, o problema para isso é o nosso pecado. Por quê? Porque o pecado impede que nós acessemos o céu. Porque nós nascemos em pecado, estamos afastados, estamos distantes, bloqueados deste lugar na presença de Deus. Tá? E nós aprendemos hoje que o pecado não é simplesmente fazer ou deixar de fazer algo agradável a Deus, mas é uma condição que nós temos por sermos herdeiros de Adão. Também vemos, né, na cor vermelha, o que o vermelho tem a nos ensinar? O vermelho nos mostra o sangue de Jesus, vertido na cruz. Este sangue reveste a nossa vida e nos purifica de todo pecado. O que nós entendemos com isso? Se há um grande problema, que é o nosso pecado, a nossa mancha, a nossa sujeira, se a nossa condição de pecador que nos impede de acessar esse céu que Deus preparou, Deus providencia o recurso, o modo, o meio, para que essa realidade possa ser possível a todos nós. E como ele faz isso? Pelo sacrifício do Cordeiro, seu Filho Jesus. Deus firma de novo uma aliança, um pacto de fidelidade, um pacto de reconciliação através de Jesus. Cristo é o Cordeiro, Cristo é o Salvador. O seu sangue nos purifica de todo pecado. Portanto, agora, perdoados em nosso pecado, o que nós temos? Nós temos aqui o branco da justiça. Né? Então, o que antes nos impedia de acessar o céu, agora, por causa do sangue de Cristo, nós temos essa possibilidade restaurada. Quem crê em Cristo é lavado de seus pecados. E
O apóstolo João, na carta, no livro de Apocalipse, ele vai dizer que viu uma grande multidão que vinha caminhando com as suas vestes reluzentes. E ele perguntou ao anjo: quem são estes que vêm de lá com essas roupas reluzentes? E o anjo, anuncia para João: estes são aqueles que tiveram as suas vestiduras, a sua roupa, a sua vida lavadas no sangue do Cordeiro. Lavar roupa em sangue comum, nunca que ficará branca. Mas se essa linguagem é de que nós, de fato, por crermos em Cristo, temos a nossa vida purificada. Por isso, a cor branca ela é lembrada aqui como esse símbolo, da restauração de Jesus. E por esse motivo, então, agora, o verde, a última desse quadro de cores, lembra-nos a vida de crescimento e fé no Salvador Jesus. Em contato com a palavra de Deus, crescemos continuamente em fé. Portanto, essas são, esse projeto assim, do plano da salvação, nas cores do plano da salvação. É algo que você pode testemunhar, é algo que você pode carregar numa pulseira, é algo que você pode colocar num broche, é algo que você pode utilizar para lembrar, Deus nos promete vida com Ele no céu. Isso é maravilhoso. No entanto, para alcançar o céu, um problema tem que ser resolvido, que é o problema do pecado. O pecado nos afasta de Deus. Para resolver e para sanar esse problema, uma vez que nós não podemos nos limpar do nosso pecado, uma vez que nós não podemos nos justificar pelas nossas obras, Deus teve que intervir na história, na minha, na tua história, através de Jesus, enviando o seu Filho, o próprio Deus, nascido de mulher, que padeceu, que sofreu, que morreu na cruz do Calvário. O seu sangue nos purifica de todo pecado. Por causa do seu sangue, crendo nele, como um presente dado a nós pelo Espírito Santo, nós somos revestidos de justiça, somos purificados e por isso temos acesso ao céu. Nessa caminhada, nós aprendemos a palavra de Deus, nós exercitamos a nossa vida em fé e assim Deus vai permitindo que nós frutifiquemos. Ele aumenta a nossa esperança para que o céu continue sendo uma realidade para todo aquele que crê em Jesus. Isso faz sentido para você? Eu espero que sim. Eu quero agora compartilhar com você uma canção e que você guarde aí no seu coração e aprenda também a chamada a canção do testemunho da melancia. Em João 3,16 aprendi uma lição. Com as cores descobri o plano da salvação. Com amarelo e preto, vermelho, branco e verde, da tua palavra eu tenho sede. E eu quero crescer e aprender cada vez mais sobre o meu Jesus, que é meu Deus, meu Rei e Pai. Hoje vejo teu amor até numa melancia, por isso eu te agradeço todo dia. O amarelo lembra Deus e as ruas lá do céu, mas o preto do pecado nos separou de Deus. O vermelho do teu sangue nos deixou assim branquinho, e assim eu vou viver nesse caminho. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que até enviou o seu Filho pra morrer. Mas Ele ressuscitou, lá no céu Ele me espera. Estou no mundo, mas não sou da terra. E eu quero crescer e aprender cada vez mais sobre o meu Jesus, que é meu Deus, meu Rei e Pai. E hoje vejo teu amor até numa melancia, por isso eu te agradeço todo dia. Por isso eu te agradeço todo dia. Por isso eu te agradeço todo dia.
tenho certeza que você não vai comer nenhuma melancia mais da mesma maneira como você comia até agora. Que sempre que você pegar uma melancia, um pedaço de melancia na tua mão, tu vai lembrar: aqui eu tenho uma música, aqui eu tenho um plano da salvação. E o texto bíblico que ele cantou, você lembra? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, nessa certeza eu quero compartilhar com você, né? E quero que você aprenda do fundo do coração essa canção, o plano da salvação, a mensagem, os versículos-chave nessa caminhada para falar do amor de Jesus com outras pessoas. Combinado? Espero que sim. Bom, chegamos aqui à parte final e agora nós seguimos com a nossa atividade, né? Vamos lá. Nossa atividade... Deixa eu me posicionar aqui com vocês. Pronto. Aqui. Exercício da lição 23. Começando então com o nosso exercício. Foi para lá. Romanos 3, 23. O que diz o texto? Diz: todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Né? Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Nós lembramos disso porque estamos afastados, precisamos do perdão. O segundo texto, Efésios 1, 7. Pela morte de Cristo na cruz nós somos libertados. Isto é, os nossos pecados são perdoados. E como é maravilhosa a graça de Deus. De fato, esse texto nos diz, né? Como é maravilhosa a graça de Deus. Um presente inconquistável por nós, né? Um presente impagável por nós, Deus nos oferece gratuitamente, que teve um grande custo o sacrifício de Cristo, mas Ele nos oferece gratuitamente, para que nós desfrutemos da alegria de estar com Ele para a eternidade. Terceiro texto, Romanos 3, 28, percebemos que a pessoa é aceita por Deus pela fé, e não por fazer o que a lei manda. Né? As pessoas são aceitas pela fé. Quem é que nos traz a fé? O Espírito Santo. Né? O que nós fazemos, conforme a vontade de Deus, os mandamentos, nós o fazemos não pela obrigação de sermos aceitos, mas nós fazemos pela liberdade, pelo prazer e o privilégio de já termos sido aceitos por Deus através do que Jesus fez. E o último texto, Efésios 2:8, pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé, e isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. Ou seja, nem mesmo a fé é uma obra nossa, é um presente dado por Deus. Ok? Seguimos então a nossa atividade. Diante dos ensinamentos até aqui aprendidos e a fé que você tem no seu coração, escreva agora 3 frases como você é salvo dos seus pecados. Eu quero ouvir de você, fazendo e trazendo para a nossa aula a resposta acerca desse grande presente. E eu espero ter sido aqui bem enfático com você, meu aluno, minha aluna, para entender como é maravilhoso o presente da salvação que nós recebemos em nome do Salvador Jesus. Amém? Muito bem. Seguimos aqui. Deixa eu ver. Concluímos a nossa lição. E agora, deixa eu voltar aqui. Pronto. Eu convido você para que nós oremos juntos, agradecendo ao Senhor pelo perdão dos pecados, porque agora, crendo em Jesus, de fato o Senhor recebe, aceita a nossa oração. Fazemos juntos? Senhor Deus, muito obrigado pelo perdão dos pecados. Grato sou pelo Espírito Santo. Nos trouxe a mim e a cada um de nós a certeza de que o que Cristo sofreu, o que Cristo conquistou na cruz, é meu, é para mim. E não apenas para mim, mas também para aqueles que estão ao meu redor. Por isso, Senhor, bota pelo Espírito Santo na minha boca, nas minhas atitudes, a alegria e a criatividade para compartilhar o plano da salvação. Que eu possa cantar e ver também, até mesmo numa melancia, como Tu queres que nós ensinemos do amor de Deus
e como, através de Cristo, conduzimos, muitos outros que não conhecem, perdidos pelo pecado, à morada celeste através de Cristo. Que assim, Senhor, nós possamos fazê-lo em alegria e pelo poder e auxílio do Espírito Santo, hoje e em todos os dias da nossa vida. Amém. E o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a sua paz. Amém.